Hoje, nossa conversa com o Fernando Mota, ela vai ser dividida em duas partes. Vocês não podem perder a quantidade de coisas importantíssimas que toda clínica precisa estar atenta. Então agora você vai ficar com a parte 1. Sejam bem-vindos a mais um PlanosCast, o podcast que fala sobre gestão para clínicas e hospitais. Cara, hoje é uma expectativa grande, já tem um bom tempo aí que eu estou esperando esse episódio de hoje, porque esse cara, vocês vão gostar demais. Eu conheci ele em uma palestra aqui em feira, e ele realmente fala muito dentro assim do nosso dia a dia, no dia a dia de clínicas de hospitais, no que tange a E-Social, questões trabalhistas, acidente de trabalho, engenharia. Olha só o currículo dele. Fernando Mota de Vasconcelos, ele é engenheiro mecânico, engenheiro de segurança do trabalho, especialista em meio ambiente e desenvolvimento, especialista em higiene ocupacional, mestre em ciências ambientais. Ele também é pós-graduado em neurociência, psicologia positiva e mindfulness. E o cara tem mais de 30 anos de experiência. Então, assim, Fernando, seja muito bem-vindo, tá, ao nosso bate-papo, né, ao nosso podcast, né? E se eu esqueci de falar alguma coisa, meu amigo, na sua apresentação, fique à vontade. Olá, Tiago, né? Primeiramente quero agradecer aí pelo convite, né? Demorou um pouco, né? Até a gente contornar as nossas agendas, mas para mim é uma satisfação, né? Poder contribuir e poder colaborar, né? Eu acho que o mais importante dentro de um sistema de gestão e de administração é o conhecimento, né? Conhecimento é um poder, né? Agora, quando a gente coloca ele em prática, né, ele se transforma, né, em um poder aí muito maior. Então, o nosso objetivo aqui é justamente compartilhar experiência. Você falou 30 anos de experiência, mas uma certeza eu tenho, viu, Tiago? Que por mais que a gente tenha experiência, mas esse assunto, quando falamos de segurança do trabalho, é um assunto assim que a gente, cada vez que se passa, a gente percebe que sabe pouco, né? Sabe pouco do quanto a gente deveria saber. Então, eu sou um eterno, né, um eterno aluno, um eterno estudante, né? Essa é a minha satisfação em poder estar contribuindo, né, principalmente no assunto que é tão, vamos dizer assim, complexo em alguns momentos e muito abrangente. Então, apesar de ter 30 anos, mas a gente também, o nosso conhecimento ele é limitado, tá certo? Mas o que eu puder, né, trazer aqui para a gente poder melhorar, né, até a gestão, a aplicação de alguns conceitos, de alguns princípios de segurança do trabalho, não tenha dúvida, né? Isso vou estar com maior satisfação em poder contribuir. Uhum. Vamos começar falando um pouquinho sobre E-Social. Eu poderia até dizer que o E-Social é um tópico relativamente novo. Me corrija se eu estiver errado. Mas explica para a gente aí, então, o que é o E-Social e como que ele impacta na gestão de segurança do trabalho em clínicas e hospitais. Realmente, né, você falou um assunto interessante, né, que ele aparentemente é novo, né? Mas ele foi instituído, Tiago, isso lá em 2014. O tempo está passando tão rápido, né? Já se passaram aí 10 anos. Então, se a gente considerar, né, uma década aí, talvez não seja tão novo assim. Mas, né, começamos a falar do E-Social, aí sim, recentemente. Então, vamos dizer assim, a fala, a comunicação, a interação com o E-Social é uma interação recente. Então, o que é o E-Social, né? O pessoal da antiga vai entender que no passado, a gente trabalhava muito com papel, né? O pessoal ali do RH, o pessoal ali da segurança do trabalho, o pessoal ali da área contábil, então era papel para lá e papel para cá. Então, o governo, né, resolveu, com o avanço tecnológico, resolveu instituir um sistema de escrituração digital, né, onde as obrigações fiscais, trabalhistas e previdenciárias, essas informações, ela agora vai para um ambiente, né, um ambiente virtual, denominado de E-Social. Ou seja, o objetivo do governo é acabar com essa papelada,
né? O objetivo dele é que as empresas agora, né, sejam mais ágeis nas informações e que essas informações estejam disponíveis para os órgãos participantes. Como assim, Fernando? Dentro do sistema do E-Social, Tiago, para você ter uma ideia, quem é que participa, né? É a Receita Federal, né? Ela está ali, né? Não é à toa que ela está ali. A Previdência Social, o Ministério do Trabalho, né? A Caixa Econômica, na questão ali do Fundo de Garantia, e o INSS. Então, esses órgãos públicos são eles, né, os principais participantes do E-Social. Por quê? Porque envolve questões fiscais, questões trabalhistas e questões previdenciárias. Bom, todo início de implantação de sistema, isso incomoda muito, né? Eu já estou aí há 30 anos no mercado e sabemos disso. Cada, né, mudança que ocorre dentro de um sistema de organização, né, essas mudanças causam desconforto. Mas no final, quando a gente se adapta, ela acaba tendo um impacto positivo. Inicialmente, tem muito desconforto, não tenho dúvida disso, porque é uma quebra de paradigma, né? Apesar de que, né, a gente era acostumado com papel e tal, também era desconfortável, mas quando há uma mudança para dentro do sistema eletrônico, né, então a gente acaba tendo muito desconforto. E foi assim que aconteceu também com a implantação, né, do E-Social. É tanto que o E-Social ele não veio assim, né, vamos dizer assim, entre aspas, de goela abaixo. É tanto que isso começou lá em 2014, né, e agora, em 2023, é que a gente veio consolidar. E outra coisa, Tiago, o E-Social não parou ainda, né? Ele vai estar sendo alimentando, né, informações. Cada ano que se passa, eles vão incorporando, né, mais obrigações no sistema. A ideia do governo é que tudo fique dentro desse ambiente. Bom, e aí o que acontece, né? Como o nosso foco aqui é a parte de saúde e segurança do trabalho, então, dentro do sistema do E-Social, tem alguns eventos, né? São vários eventos. E o último evento que ocorreu a obrigação das empresas, inclusive, também, Tiago, chamando a atenção, para os órgãos públicos, né? Prefeitura, né? Os estados que têm empregados seletistas, também são obrigados a fornecer a informação para o E-Social. Então, lá nós temos eventos, por exemplo, um evento de comunicação do acidente de trabalho. Então, imagina, né, um trabalhador trabalha numa clínica ou no hospital, sabemos que ali existem riscos, né, inerentes à própria atividade e se acidenta. Então, antigamente, a gente fazia isso na mão, né, a comunicação do acidente de trabalho era feita manual. Agora não, agora você tem um evento chamado 2210, que é um evento da comunicação do acidente de trabalho. Então, veja, né, o estabelecimento, a instituição que não tem esse conhecimento, né, apesar de que a única forma hoje de comunicar o acidente de trabalho é através da social. Caso contrário, ela estaria, né, sonegando uma informação. E esta informação, ela é importante. A comunicação do acidente de trabalho, ela é importante tanto para o trabalhador como para a empresa, né? Porque muitas vezes, dependendo da gravidade do acidente, o trabalhador tem que passar aí mais de 30 dias afastado. E ele, né, se for um acidente de trabalho, ele tem direito a um benefício. Então, quando essa comunicação não chega até a Previdência Social, né, o trabalhador pode ser prejudicado por não ter direito a um benefício. Existe um outro evento, que é o 2220, trata-se de monitorar a saúde do trabalhador. Ou seja, através de um documento, né, chamado ASO, que é o Atestado de Saúde Ocupacional, e todos os trabalhadores são obrigados a realizar exame, né, admissional, periódico, troca de função, e quando ele é, né, desligado da empresa, tem o exame demissional. Essas informações vão para onde? Vão para o E-Social. Antigamente ficava, né, apesar de que fica na empresa, né, o documento, mas a informação, né, do documento vai para o E-Social. E tem um outro evento, e esse evento é o 2240, que trata das questões das condições ambientais do trabalho, ou seja, aos agentes nocivos. Então, esses três eventos são os eventos que foram, os últimos que foram, vamos dizer assim, relacionados à SST, né, que hoje já é obrigatório, né, não tem mais prazo para ser implementado, ou seja, desde o ano passado, nós, né, já estamos alimentando essas informações no E-Social. E aí eu queria abrir um parênteses, e me chamou a atenção, no ano passado foi instituído aí um evento no E-Social,
o 2500 ou 2500, que é sobre processo trabalhista, Tiago. O que quer dizer isso, Fernando? Veja, o governo está levando tudo para dentro de um sistema, ou seja, ele vai controlar tudo, né? E o governo, ele está tendo, nesse âmbito aí, ele está tendo uma eficiência muito boa. E, além de estar sendo eficiente, para você ter uma ideia, né, a Receita Federal, ela tem um supercomputador, né? Hoje, ela consegue fazer auditoria eletrônica em questões de segundo, né, em milhares de empresas. Então, o governo vem se preparando, né, do ponto de vista eletrônico ali, da tecnologia, e muitas empresas ainda não estão conseguindo acompanhar esta evolução, né? Então, veio aí um evento agora chamado 2500 ou 2500, né, processo trabalhista. O que é isso, Fernando? Toda ação trabalhista, quando for transitado e julgado, essa informação, Tiago, vai para o E-Social. Ou seja, por quê? Porque envolvem questões de tributos, envolvem questões de multa, indenizações, e essas informações, né, depois que for transitado e julgado, essas informações vão para onde? Para o E-Social. E quem é que faz parte do E-Social? Receita Federal, Previdência Social, né, o Ministério do Trabalho, e se a ação, né, transitada e julgada estiver relacionada à questão da Justiça do Trabalho, né, legislação trabalhista, legislação previdenciária, e envolvendo tributos, não tenha dúvida que esses órgãos vão entrar em cena. E muitas empresas não estão ainda atentas a isso. Então, o E-Social, no momento, é impactante? Mas a partir do momento que a empresa começar, Tiago, a se organizar e ter, né, um sistema de gestão que gire de forma, né, estruturada e de forma sistematizada, eu não tenho dúvida que o E-Social, amanhã, as empresas vão ver isso como um lado positivo, tá certo? Fernando, isso eu não tenho dúvida. O que você tem encontrado hoje no mercado? Você está falando sobre as obrigações, né? E você está dizendo que esse evento é um evento novo e que algumas empresas elas não estão atentas, então elas podem não estar registrando isso no E-Social. Mas no seu caminhar aí no mercado nas empresas, né? Você tem encontrado empresas que estão totalmente alheias ao E-Social, ou seja, elas não estão registrando no E-Social nenhum evento, ou hoje o que você encontra são empresas, todas as empresas já estão utilizando o E-Social, mas só um evento ou outro ainda estão errando. Como está hoje aí no mercado? A sua pergunta foi bem pertinente, Thiago, porque é o seguinte, cara, hoje não tem mais como você negar ao E-Social. Certo? Não tem, né? Por mais que a empresa tente ali, o que tem acontecido, que eu tenho observado, é que às vezes as informações que estão sendo enviadas para o E-Social têm informações duvidosas, informações que às vezes poderá deixar a empresa com um passivo trabalhista ou previdenciário por conta de que das informações estarem sendo, vamos dizer assim, mal processadas. Isso por quê, Tiago? Quando surgiu o E-Social, a demanda por serviço foi muito grande, né? Nós, profissionais da SST, nós estávamos sem braço, praticamente, para atender tanta demanda. E aí, o que aconteceu? Infelizmente, muitos colegas não tiveram a oportunidade de, vamos dizer assim, a se preparar mais sobre o E-Social. O E-Social, na verdade, quando você lança uma informação no sistema, né, e se você não percebe que essa informação foi lançada de forma equivocada, aquilo já virou um passivo para a empresa. Então, é como se fosse um jogo de xadrez. Você está dando uma informação ali, que essa informação pode vir contra você. Um exemplo, eu vou te dar um exemplo simples, né, que isso, né, aconteceu. Eu estava ministrando um treinamento para profissionais, engenheiros e técnicos de segurança do trabalho, né, de uma grande organização, uma grande empresa, e eles receberam, para você ter uma ideia, eles receberam informações de que quando eles fossem lançar o ruído no ambiente, no E-Social, que o ruído é um dos agentes, né, passivos de enquadramento de aposentadoria especial, ele lançasse o resultado do ruído atenuado do EPI. Exemplo, vou exemplificar.
no ambiente o trabalhador está exposto a 90 decibéis. O 90 decibéis, né, é uma intensidade que dá direito à aposentadoria especial. Então, quando a empresa informa isso no E-Social daquele trabalhador, daquele segurado, quando ele for requisitar a sua aposentadoria, né, esse período que ele trabalhou exposto a ruído acima de 85 decibéis, que no exemplo aqui é 90 decibéis, ele tem direito, né, à aposentadoria especial. Então, veja, aí um consultor orientou a esta empresa a fazer o quê? Não, como a empresa fornece um protetor auricular, atenua, suponhamos, né, 20 decibéis, então 90 menos 20, 70. Então, só informa para o E-Social 70. O que implica, se você não tem o conhecimento do sistema como um todo, aparentemente está tudo resolvido. Você informou o E-Social vai aceitar. Agora, a partir do momento que esse trabalhador for solicitar a aposentadoria e ele perceber que o ruído não era 70 decibéis, era muito alto, né? No caso aí seria 90, é tanto que ele vai dizer assim, se fosse 70 não precisava estar usando o protetor auricular. Então, se eu estou usando é porque o ruído era alto. E, perante a legislação previdenciária, se o trabalhador chegar a trabalhar ruído acima do limite de tolerância, independente do uso do protetor auricular, ele tem direito à aposentadoria especial. Veja, o que esse profissional fez com essa empresa? Gerou o quê? Um passivo. Porque o que acontece, Tiago, esse consultor, ele quis fazer o quê? Ele quis ajudar a empresa. Não, porque se a empresa informasse 90 decibéis, a empresa tem que recolher 6% sobre a folha de pagamento daqueles trabalhadores que têm direito à aposentadoria especial. Ou seja, a empresa ia ter um impacto financeiro. Mas foi o que esse consultor fez? Orientou a empresa a colocar o resultado da atenuação do EPI. Nesse caso aqui, o protetor auricular. Então, veja, a empresa alimentou o E-Social, porém, ela criou o quê? Um passivo. E um passivo previdenciário, ele retroage a 5 anos. Tá entendendo, o Tiago? Então, hoje, né, dificilmente você vai ter uma empresa que não esteja alimentando o E-Social. Agora, o que eu tenho visto é que muitas informações que estão indo para o E-Social estão deixando algumas empresas, né? E essa empresa que eu estou te falando, ela não é pequena, tá certo? É uma grande organização, mas uma grande organização mesmo. E pessoal cometendo esse tipo de equívoco. Agora, tu imagina uma empresa pequenininha que fica correndo aí, muitas vezes, né, querendo baixar os valores, né, dos documentos, e aí você sabe, né, que um profissional que tem uma boa capacitação, um bom conhecimento técnico, não vai, né, cobrar um valor irrisório. Só que outros que estão iniciando e não sabem da importância dessas informações, acaba cobrando um valor muito baixo que, né, não faz sentido, porque é uma responsabilidade muito grande. E outra coisa, Tiago, uma coisa importante que eu vou te falar aqui agora, é que essas informações, ela tem validade para 20 anos. 20 anos, Tiago. Então, assim, aí né, se essa informação chegar aos profissionais de SST, eu quero deixar, né, esse recado para vocês. Porque o documento que eu estou gerando hoje, ele tem, né, validade por 20 anos. Que documento é esse, Fernando? O documento, Tiago, que alimenta o evento 2240, que são o evento relacionado a agente nocivo, é um documento chamado LTCAT. É o laudo técnico das condições do ambiente de trabalho. É este laudo que vai dizer se o trabalhador está exposto a condição especial ou não. Se a enfermeira, né, se o médico que trabalha naquela clínica, naquele hospital, tem direito à aposentadoria especial ou não, é através desse LTCAT. Então, se você não elabora um documento bem estruturado, né, lá na frente, essa informação vai chegar contra a empresa. E outra coisa, Tiago, muito interessante também, é que o profissional que elaborar um documento que esteja em desacordo com a realidade da exposição do trabalhador, este profissional pode responder perante a Polícia Federal. Inclusive, né, conheço um colega que ele está, né, ele foi chamado, né, pela Polícia Federal
né, foi notificado pelo Federal para esclarecer, né, justamente as informações que constavam no LTCAT que ele elaborou, isso há muitos anos atrás. Então, fica aí, né, essa dica para os profissionais de SST e para as empresas, né, seja a clínica, seja o hospital, né, que pense muito bem e faça uma ótima aquisição dos profissionais, porque o barato hoje pode se tornar caro amanhã, porque o passivo trabalhista de 5 anos, por exemplo, é muito caro para a empresa. Então, fica aí, né, a sua pergunta foi muito pertinente, né, que permitiu que eu abrisse esse leque, né, para ver que as pessoas, né, que estão fazendo a gestão possam tomar a decisão mais coerente. Ok, Thiago? Quando a gente caminha para a área de saúde, a gente tem empresas como qualquer segmento, né, de todo tamanho. Então, às vezes, você tem uma empresa que é um consultório médico, que é um médico e uma recepcionista. Um médico e uma secretária, um médico e uma faturista e uma secretária. Às vezes, 2 médicos, dividindo ali um consultório. São as estruturas pequenas. Às vezes, você tem empresas da área de saúde, que é um médico cirurgião e uma instrumentadora. Então, ele abre a empresa para que ele possa fazer as suas cirurgias e ele emite as notas fiscais contra as unidades hospitalares, mas ele tem ali no seu quadro de pessoal uma pessoa que é uma instrumentadora, por exemplo. E também a gente tem clínicas grandes com 4 recepcionistas, uma equipe de administrativo, diversos profissionais envolvidos, tem hospitais, né? Então, tem todo o tamanho de empresa. Essas regras do E-Social, elas se aplicam a todas elas. Normalmente, as empresas, elas contratam, elas terceirizam esse serviço, não é isso? Então, elas contratam uma outra empresa que vai prestar esse serviço para ficar alimentando o E-Social. É mais ou menos assim que funciona, não é isso? Exatamente, Thiago. Independente do tamanho da empresa, agora é claro, né, depende do grau de risco da empresa também e tem algumas particularidades. No caso tratando de estabelecimento de saúde, se você tem um empregado ali, e esse empregado, a empresa tem que seguir, né, os critérios da legislação trabalhista e previdenciária, então, da mesma forma dessa empresa que tem um empregado, ele tem o mesmo direito daquela empresa que tem 1.000 empregados, entendeu? O direito é igual, independente do número de trabalhadores. No caso específico aí, né, para essas empresas, todas essas empresas, comprovar se o trabalhador tem direito ou não à aposentadoria especial é através de um LTCAT. Agora, essas empresas pequenas, elas não são obrigadas a ter um SESMIT. O SESMIT é um serviço especializado em engenharia de segurança e medicina do trabalho, onde lá é composto pelos profissionais médico do trabalho, engenheiro de segurança do trabalho, técnico em segurança do trabalho, né, enfermeiro do trabalho, ou seja, tem empresa que não há necessidade de ter o SESMIT implantado, mas ela tem a obrigação de cumprir com esses requisitos, e aí ela terceiriza esse trabalho. É nessa terceirização que, dependendo do profissional que ela está contratando, possa ser que esse profissional dê um respaldo muito bom, né, para a clínica, para o hospital, para qualquer empresa, como também, eu acabei de citar o exemplo anterior, você pode estar contratando um profissional, às vezes, né, por perceber que ele é mais barato, e ele pode estar te causando um passivo lá na frente. Mas o problema todinho, Thiago, é claro, né, na posição de administrador, o administrador ele vai aquela parte mais econômica, isso é óbvio, né, isso é o princípio. Porém, nós estamos tratando de questões legais, né, envolvendo seres humanos, envolvendo interesses. Então, é importante a gente, quando for administrar ou demandar esse serviço, tem que ter também um pouquinho de experiência e bom senso, né? Se uma pessoa chega lá e diz, ó, te cobra aí R$1.000 para elaborar esse LTCAT, o outro diz, não, eu cobro 200 e divido em 10 vezes. Cara, eu como administrador de uma empresa, eu vou pensar 2 vezes, cara, peraí, o que esse cara, né, tá cobrando 200 e o outro tá cobrando 1.000? Vem cá, o cara de 1.000, o que é que você vai me dar, né? O que é que você representa aqui no mercado? E o cara de 1.000 vai explicar por quê. E o cara de 200? O cara de 200 vai até fazer a explicação dele. Provavelmente, ele não vai ter argumento suficiente que convença. Se você for partir do princípio da economia, você vai optar pelo de 200. E a pergunta é, esse 200 vai te entregar o quê? Poderá te entregar uma folha, né, com informações
que lá na frente você pode estar, né, ou seja, gerando um passivo. E outra coisa, os documentos estão aonde? Estão, né, no sistema do E-Social, à disposição tanto da Receita Federal, Ministério do Trabalho e Previdência. Então, não tem mais como esconder a informação. Então, se a informação foi errada, já foi. Agora, se você percebeu que a informação foi errada e você pode corrigir, você vai lá e corrige. O E-Social permite isso, entendeu, Tiago? Agora, se você faz de má fé, com certeza, a inteligência artificial vai encontrar essa falha aí e vai mandar, né, o DARF para o colo do administrador. Isso eu não tenho dúvida, porque já está acontecendo, já é real, tá certo? Isso já é real. E a Receita não está aplicando mais ainda, porque ela ainda está se preparando mais para poder ser mais ágil ainda. Então, cara, não resta dúvida, para nós profissionais e para a empresa, nós temos que avançar no conhecimento e melhorar cada vez mais a gestão. Não dá mais para falar de segurança do trabalho como algo secundário, algo terciário. Ele tem que fazer parte de prioridade dentro da tua gestão. Tá entendendo? Quando a gente fala de segurança do trabalho, eu sempre digo, é uma sopa de letrinhas. Você já falou um aí, LTCAT. Aí a gente tem mais, PCMSO, PGRSS, P não sei o quê, EPI, EPI. Então, assim, MR. Para as clínicas, que às vezes elas estão ainda se situando, elas estão fazendo ali o E-Social e tal, mas às vezes tem algumas pendências, está meio perdido, não sabe ainda, às vezes não encontrou um profissional. Qual é a sequência de passos que a empresa precisa seguir para regularizar toda essa parte da saúde do trabalhador, né? Então, ele começa por onde? Tipo, primeiro ele vai contratar um profissional que ele vai fazer este documento, que significa LTCAT, então não sei o que. Então, assim, tem como você desmistificar essas letrinhas todas aí em ordem, para que a gente possa orientar os nossos ouvintes aqui, que às vezes estão meio perdidos? Vamos lá, Tiago. Empresas pequenas, o ponto de partida é o contador. Né? O contador, vamos dizer assim, é o porto seguro das empresas pequenas. E geralmente não, foi o que aconteceu, né, nessa corrida agora, com o E-Social. Então, os contadores, né, enviaram para as empresas as demandas, né, O LTCAT, né, essa siglazinha LTCAT, é o laudo técnico das condições do ambiente de trabalho. Quem é o responsável para elaborar esse laudo técnico? É o engenheiro de segurança do trabalho ou o médico do trabalho. Então, o contador diz, empresa, você precisa atender esta demanda. Essa demanda, ela é uma demanda do Decreto 3.048, de 1999, da Previdência Social. E para que eu possa alimentar o E-Social, eu preciso, né, que a empresa tenha esse LTCAT. Então, ok. E também, né, precisamos do PCMSO. O que é o PCMSO? É um Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional. É obrigatório. Porém, para você para você elaborar o PCMSO, você precisa de um outro documento, mais uma siglazinha para você, Tiago. É o PGR, que é um Programa de Gerenciamento de Risco. Este é novo, né? Este PGR substituiu o antigo PPRA, que era o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. Então, para que você possa ter um PCMSO elaborado, né, que esteja coerente com a exposição dos trabalhadores aos riscos daquela empresa, tem que ter um PGR. Então, LTCAT para alimentar o S2240, o PCMSO para alimentar o 2220 através dos exames, né, e o PGR vai alimentar o PCMSO. Mas bom, esse é o básico. Em ordem, então teria o contador vai informar a empresa, primeiro eu quero um LTCAT. Aí ele vai procurar uma empresa de medicina do trabalho, técnico de segurança do trabalho. Técnico de segurança do trabalho, beleza. Depois, ele precisa do PCR. Não, PCMSO. Mas antes do PCMSO... PGR. PGR. Programa de Gerenciamento de Risco. Que é feito por
o técnico de segurança do trabalho, né, ou engenheiro de segurança do trabalho. Pronto, um engenheiro ou um técnico de segurança do trabalho. Ele vai fazer o PGE, que é o documento que vai conter ali todos os riscos em que o trabalhador ele está exposto naquela empresa. Exatamente, Thiago, exatamente. Todos baseado os no PGE. PGR. No PGR. Então, o técnico de segurança do trabalho também, que ele vai fazer o PCMSO, é isso? Não, nesse caso não. Só quem pode elaborar o PCMSO é o médico do trabalho. Maravilha. Exatamente. Então, o médico do trabalho, ele vai elaborar o PCMSO, que é o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional. Maravilha. Agora sim, ele vai pegar as informações do PGR e vai, né, alimentar o PCMSO, que por sua vez, né, vai gerar ali a demanda de exames. E quando o trabalhador realizar os exames, aí vai, né, demandar um outro documento, que é o ASO, que é o Atestado de Saúde Ocupacional. Então, se você seguir esse fluxo, vamos dizer assim, o principal documento é o PGR, que é onde você vai estar levantando todos os riscos, todos que tem ali. Esses riscos, né, de acordo com a exposição, o médico vai solicitar exames específicos, e esses exames, após, né, o trabalhador realizar esses exames, o médico que o atendeu vai dar um atestado chamado ASO. E essas informações vão lá para o E-Social. O LTCAT, por sua vez, vai só os riscos inerentes, né, ao que está no decreto 3.048 de 99, especificamente no anexo 4. Ou seja, se você me perguntar, Fernando, vão todos os riscos que o trabalhador está exposto? Não. Só vão os riscos físicos, químicos e biológicos. Olha o biológico aí. Porém, tem que constar neste anexo esses fatores de risco e também algumas atividades que dão direito à aposentadoria especial. Então, no FTCAT, só vão esses riscos. E ele, por sua vez, é elaborado pelo médico de trabalho ou pelo engenheiro de segurança do trabalho. Uma vez com esta informação, você lança no E-Social e aí você vai formar, juntamente com o ASO e juntamente com o LTCAT, você vai formar o histórico laborativo do trabalhador. E daqui a 15, 20 anos, quando ele for solicitar a sua aposentadoria, o perito da Previdência Social, de posse com o CPF dele, ele vai lá e vai ter acesso ao histórico laborativo desse trabalhador. E aí, o perito vai fazer a avaliação se ele tem direito ou não à aposentadoria especial. É basicamente isso. Então, todas essas siglas aí, elas estão vinculadas ali à saúde do trabalhador, né? A saúde e a segurança do trabalhador. E a prestação de contas que a gente precisa fazer junto à Receita Federal, ao governo. Beleza. E quem fiscaliza isso é o Ministério do Trabalho, né, a legislação trabalhista, a Previdência Social, né, a legislação previdenciária, e a Receita é a que vai aplicar a multa. Né? A Receita é o órgão do dinheiro, então é ela que está ali, né, ela não está à toa ali, tá certo? Ela está justamente quando a empresa não cumprir com os requisitos legais, tanto do ponto de vista previdenciário como trabalhista, a Receita entra em cena. Uhum. Tem mais algumas letrinhas também para a gente adicionar essa sopa aí. Não necessariamente estão ligadas à medicina do trabalho, mas é o PGRSS. É muito presente nas clínicas, nos hospitais, que é o Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos, não é isso? Aí envolve, Tiago, as questões do meio ambiente, né? Ou seja, não, é aquilo, né? Você que abre uma empresa no Brasil, nós que abrimos uma empresa no Brasil, nós temos que estar cientes que temos que cumprir com legislações, né, ambientais, legislações trabalhistas, previdenciárias, fiscais, etc, etc. Então, o gestor, ele tem que estar atento a todos esses aspectos. Então, esses programas de gerenciamento de resíduos sólidos, né, isso faz parte do negócio. Isso faz parte do negócio. Meio ambiente não pode ser tratado de forma separada, da mesma forma que o segurança do trabalho. No passado, Tiago, a gente tratava mais as questões de produção. Produção, produtividade. Né? Questões de meio ambiente, questões de segurança do trabalho, isso ficava, né? Era secundário e terciário dentro da empresa. Hoje não, hoje tem que fazer parte do teu planejamento. Uma vez eu fiz uma pergunta numa palestra que eu ministrei, onde nessa palestra havia empresários. E eu fiz a seguinte pergunta, e também tinha trabalhadores. Vocês, empresários, gestores, têm interesse
que seus trabalhadores sofram acidente? Qual foi a resposta dele? Claro que não. Claro que não. Aí eu perguntei para os trabalhadores, vocês têm interesse em sofrer algum acidente no ambiente de trabalho? Qual foi a resposta dele? Também não. Se eu perguntasse para o governo se ele tem interesse que os trabalhadores se acidentassem, esse muito menos, né? Porque a gente viu ontem uma reportagem, né, que o rombo da Previdência Social está, né, alarmante. Então, isso vai desembocar onde? Lá na Previdência Social. Os acidentes de trabalho, né, é de lá que sai o dinheiro para pagar os benefícios, né, das vítimas de acidente de trabalho. Então, o governo também não tem interesse. E aí se faz a pergunta, mas por que, né, se morre quase 3 mil trabalhadores por ano? Porque se acidenta mais de 600 mil trabalhadores por ano. Tem alguma coisa errada. Se a empresa não quer que o trabalhador sofra acidente, né, ela sabe muito bem que a ausência de um trabalhador ali é impactante para ela. O trabalhador sabe que vai sofrer com dor, né, e também vai ter uma redução no seu salário. Afinal, o que é que está acontecendo? Então, Tiago, assim, ó, é muito interessante, cara, essa mudança de paradigma, né? Então, a gente ainda tem gestores do passado que tem esses paradigmas que têm dificuldade para enxergar o óbvio. Cara, eu não quero que o meu trabalhador se acidente. Agora, quando eu recomendo, como engenheiro, recomendo que a empresa implemente uma proteção em uma máquina, por exemplo, ele diz, não, é muito custo. Cara, eu vou te contar uma história bem interessante que aconteceu comigo. Eu estava fazendo um trabalho em uma empresa e o dono dessa empresa se acidentou e perdeu uma parte da falange, né, do dedo. E tinha sido recentemente. E ele estava sentindo muitas dores, quando ia dormir, sentia muitas dores. E ele falou, né, meu filho, era um senhor, me chamou de filho, meu filho, eu daria tudo para o meu dedo voltar, né, eu ter o meu dedo de volta. Só que eu estava fazendo justamente um levantamento, né, de apreciação de risco em máquinas e equipamentos para tornar as máquinas da empresa dele seguras. Só que ele é um dono de uma empresa, mas ele começou ali, né, do zero mesmo, então ele colocava a mão na massa. E ao colocar a mão na massa, em uma dessas máquinas, sofreu esse acidente e perdeu essa falange. E aí, quando nós apresentamos engraçado, Tiago, quando nós apresentamos o projeto, rapaz, esse senhor ficou bravo. Rapaz, não tem dinheiro, é muito caro, quer dizer, ele daria tudo para ter o seu dedo de volta. Mas a partir do momento que a gente apresentou as melhorias, né, para que aquelas máquinas se tornassem seguras, ele simplesmente disse não. Então, é muito complicado. Agora, por quê? Questão de paradigma. Porque no passado, a segurança do trabalho era vista como o quê? Custo. Hoje, a segurança do trabalho é investimento, cara. Hoje eu não tenho como dizer que em segurança do trabalho é custo. É investimento. O passivo, né? O quanto custa uma vítima de um acidente de trabalho quando é fatal para a empresa. E principalmente para a vítima e para a família da vítima. O impacto é extremamente negativo. Ninguém ganha com isso. Eu até brinco, né? A única pessoa que ganha ali é a funerária, né? Quando um acidente é dessa natureza. Então, cara, a gente precisa mudar a nossa consciência, né? Então, tanto a questão ambiental como a questão de segurança do trabalho tem que estar fazendo parte do teu planejamento. Ele tem que estar ali no teu planejamento. Não pode, as empresas não podem ser pegas de surpresa. Eu não sabia. Não, tem que fazer parte. Contrate uma boa consultoria, contrate um bom profissional e fique despreocupado com isso. Agora, se você quiser fazer de conta a segurança do trabalho e fazer de conta o meio ambiente, eu não tenho dúvida que sempre você vai estar tendo lá no futuro, e é um futuro próximo, né? Lá no futuro próximo, você vai ter sempre implicações negativas, né? Vai estar sempre apagando fogo. Enfim, então, assim, ó, são temas que tem que fazer parte do dia a dia da administração da empresa. Tá, e como as instituições de saúde, elas devem se preparar, né, para implementar o E-Social? Eu vejo, Tiago, assim, ó, qualquer instituição, né? A gente está focado aqui na questão de saúde, né? Hospitais e clínicas, etc. Mas qualquer instituição, cara, o ponto de partida é a consciência. É a consciência. Qual é a consciência do gestor? Qual é a consciência da alta administração? Se a alta administração não tem consciência da importância da segurança do trabalho dentro da sua instituição, fica difícil você fazer alguma coisa. Porque o escalão, né, de baixo não vai conseguir avançar muito,
né? Tenta, mas não consegue. É como se estivesse nadando e morrendo na beira da praia. Então, o princípio número 1 é fazer com que a alta administração entenda que esse negócio é bom. Como a gente está fazendo, né, esse podcast aqui, e provavelmente deve chegar, né, em alguns profissionais, alguns gestores de clínica, de hospitais. Então, a sugestão, a recomendação que eu dou para esses profissionais é que encare a segurança do trabalho, né, como algo primordial. Né? Por quê? Porque, dependendo, como você falou, né, você tem clínica que só tem 2 trabalhadores, mas você tem clínica que tem 4, 10, 15 trabalhadores, e às vezes está exposto a risco também, né, porque o risco biológico, dependendo do atendimento que você faz ali ao paciente, você pode ser contaminado por um vírus da AIDS, né, e agora também a Covid, e assim se vai. Então, são riscos que podem desencadear doença grave ao trabalhador. Então, o princípio número 1, cara, é a consciência. E outra coisa, você vai investir um valor agora, e os demais você vai manter isso, né? Principalmente uma clínica pequena, né? Não vai, o investimento não vai quebrar a clínica. Muito pelo contrário, vai fazer com que a clínica o gestor trabalhe de forma confortável e que não tenha nenhuma implicação lá no futuro. O que está acontecendo hoje, Tiago, muito, é o trabalhador sair da empresa e colocar a empresa na justiça. Querendo o quê? Querendo justamente adicional de insalubridade, em alguns casos, que já está acontecendo com alguma frequência, correção de PPP. O que é um PPP? Mais uma sigla aí, Tiago, para você. PPP é o Perfil Profissiográfico Previdenciário. É este documento que até dezembro de 2022, a empresa fornecia ao trabalhador em formato de papel. Né? De janeiro de 2023 para cá, o formato agora é em meio eletrônico, através das informações do LTCAD. Então, aí o que acontece? Vai para a justiça. Uma clínica pequena, né, uma ação judicial contra essa clínica, e se realmente o trabalhador tinha o direito, olha o custo que vai dar para a empresa. O trabalhador vai receber os 5 anos para trás, né, da insalubridade, e se for, né, direito à aposentadoria especial, a empresa vai ter que recolher, né, o financiamento da aposentadoria especial desse trabalhador. São 6% sobre a folha de pagamento dele, de 5 anos para trás, mais a insalubridade, mais o custo com o advogado e mais o custo com o perito que vai fazer a perícia nessa empresa. E se a empresa contratar um assistente técnico, mais o custo com o assistente técnico. Olha o valor que essa clínica vai desembolsar, né, por ela não ter feito um trabalho de gestão anterior. Então, cara, o custo é maior de não fazer gestão. Né, de não fazer gestão, eu não tenho dúvida disso. Além desses custos, além do passivo trabalhista, né, o risco, né, de passivo trabalhista, que outras penalidades elas podem ser aplicadas às empresas que eles não implementam ou não cumprem as exigências do E-Social? O que acontece, Tiago, em alguns casos, esse é o básico, né, que a gente tem tratado. Então, passivo trabalhista com relação à periculosidade, adicional de insalubridade, ajuste de PPP. Agora, tem situações, por exemplo, né, um trabalhador ele é contratado para realizar uma determinada atividade e a empresa vai lá e desvia a função desse trabalhador e vai realizar uma outra atividade. E se ocorre um acidente, por exemplo, um acidente grave, e essa vítima, né, esse trabalhador, né, se torna uma vítima fatal, cara, a implicação para a empresa é muito grande. Por que isso? Tem uma legislação que trata sobre ação regressiva. Não sei se você já ouviu falar, né, sobre isso. O que é uma ação regressiva, Fernando? Eu vou tentar exemplificar para ficar melhor. Imagina um trabalhador que tem 20 anos de idade, é casado, né, e a esposa também tem 20 anos de idade. E esse trabalhador sofre um acidente. Só que o acidente que ele sofreu, ele não teve culpa. A empresa negligenciou as normas regulamentadoras, e por negligenciar uma dessas normas regulamentadoras, esse trabalhador sofreu um acidente e veio a óbito. Ok. Bom, aí agora vai desencadear uma série de ações, né, contra a empresa. Uma delas é a indenização, e com certeza, né, a esposa, né, a família vai entrar com uma ação contra a empresa. E a Previdência Social
preste bem atenção aqui, o Tiago, e vocês que estão, né, nos assistindo ou nos ouvindo. A Previdência Social vai bancar a pensão por morte para a viúva. Então, como é que é feito os cálculos para a Previdência mover uma ação regressiva contra a empresa? Se a viúva, né, nesse caso, que vai receber a pensão por morte, ela tem 20 anos. A estimativa de vida nossa hoje, do brasileiro, parece que é 75 anos. Né? Eu não sei se baixou, se aumentou, mas vamos pegar essa média de 75 anos. O que é que a Previdência faz? A Previdência vai prever que essa segurada vai receber a pensão por morte durante 55 anos. A Previdência faz os cálculos de quanto a Previdência vai gastar com essa pessoa, né? E pega essa informação, manda para onde? Entra com uma ação contra a empresa. Então, a AGU vai entrar, né, com uma ação contra a empresa, e como a empresa foi culpada pelo acidente de trabalho, ela vai ter que reembolsar os cofres da Previdência, justamente porque ela foi culpada por esse acidente. E a Previdência não vai ficar pagando algo que ela não foi, né, culpada. Então, já tem empresa que aconteceu um acidente, que o trabalhador veio a óbito, ela quebrou, o Tiago, porque a cifra foi milionária, cara. Imagina tu pegar 50 anos, né, de salários, multiplicar os juros e mover uma ação contra a empresa, ela tem que pagar isso. Empresa pequena, quebra. Tá entendendo? Então, assim, ó, isso é uma outra implicação. Quando a empresa não consegue cumprir com todas as normas, e existem normas que são, todas são importantes, mas tem uma delas que são mais ainda. Por exemplo, a NR10, ela trata de segurança a quem vai mexer com instalações elétricas. Então, você contrata um profissional para fazer uma atividade dentro lá da sua clínica, né, um eletricista. E se essa eletricista vier a óbito, mas o Fernando, ele está sem carteira assinada, ou pior ainda, se você assinou a carteira dele e ele viu a óbito, e se a empresa, né, negligenciou os requisitos da NR10, não tenho dúvida, né, que essa empresa vai responder lá na justiça e dificilmente ela vai reverter, né, essa decisão. Então, assim, ó, isso é mais uma implicação, que é a chamada ação regressiva, tá certo? Ação regressiva. E isso também já é real. Isso não vai ser do futuro. Isso já é do passado, né? Isso já é do passado, né? A Previdência Social já arrecadou milhões com ação regressiva. Você falou aí sobre um eletricista, né? Que ele prestou serviço em uma empresa. E se for, por exemplo, esses profissionais liberais, né? É o eletricista, às vezes é um pedreiro, às vezes é um outro profissional, né? Um MEI, às vezes, né? Ele presta serviço à empresa, às vezes em altura, mas ele não estava usando o EPI e aí acontece um acidente de trabalho com ele. A empresa que contratou ele não necessariamente tinha contrato de trabalho, às vezes era um trabalho para um dia de trabalho, né, para realizar, e acontecia esse acidente. Quem que fica responsabilizado aí? Como é que se desdobram aí esses problemas? Tiago, quando a gente coloca um funcionário, um empregado para fazer um serviço, né, a gente contrata uma pessoa, ou seja, avulso, carteira assinada ou não, nós somos corresponsáveis. Entendeu? Existe a corresponsabilidade. Porque nós temos que dar condições seguras para essa pessoa que vai executar a atividade, né, dentro do meu estabelecimento. Eu sou obrigado, né, eu estou terceirizando o serviço. Pelo fato de eu terceirizar o serviço, eu não posso negligenciar normas de segurança. Fernando, mas eu desconheço da legislação. Só que a gente sabe que, por lei, nós não podemos, né, desconhecer a legislação. Então, se eu desconheço a legislação, eu tenho que procurar alguém que possa me dar um suporte, né, para que eu possa cumprir com a legislação. Cara, aconteceu um acidente ali, não tenha dúvida, você vai ser responsável, né? Você vai ser chamado a atenção porque você é responsável para dar as condições de segurança a esse trabalhador. Se é um trabalhador, se é um MEI, e o pior ainda, quando você pega na rua para fazer um serviço e esse trabalhador vem, faz o serviço e se acidenta, sem carteira assinada, aí sim, aí a implicação é uma incomodação aí muito grande para o proprietário.
Às vezes é aquele barato que sai caro, como você já falou hoje, né? Então, por exemplo, existe um procedimento em clínicas, em hospitais, instituições de saúde, que é uma obrigação, tá? Que é a limpeza dos tanques, tá? Então, às vezes, você tem um tanque que é um local, primeiro, é confinado, muitas vezes, e um lugar de altura. E, às vezes, você pega um orçamento de uma empresa que vai ter ali tudo certinho, os EPIs, vai ter o profissional de segurança do trabalho que acompanha e tudo mais, e você vai ter aquela outra empresa que também presta serviço, mas ela é muito mais barata. Mas ela não tem segurança do trabalho para aquele profissional que vai atuar ali. Se acontecer aí um acidente de trabalho, pode respingar no próprio hospital, na própria clínica, né? Que está contratando aquela empresa para fazer essa limpeza de tanque, não é isso? Não tenha dúvida, não vai nem respingar, não. Ela que vai ter que assumir. Porque o que acontece? Uma empresa pequena que contratou o trabalhador para fazer aquele serviço ali, né? Ela não tem dinheiro para bancar os custos do acidente. E aí, com certeza, né, o advogado da vítima vai entrar com uma ação com a corresponsabilidade, ou seja, quem foi que contratou? Foi o hospital. E um outro aspecto importante também, o Tiago, é o nome da empresa. É o impacto negativo na imagem da empresa. O cara morreu, ele morreu asfixiado por estar fazendo a limpeza em um tanque sem os EPIs adequados. Cara, a imprensa vai bater em cima, e aí, além da imprensa e em cima desse fato, os órgãos fiscalizadores também caem para dentro. E aí, meu amigo, aí com certeza é uma incomodação, e aí sim, é um barato, meu amigo, que vai sair muito caro, mas muito caro mesmo. Então, assim, eu sempre digo, né, quando eu estou orientando e prestando consultoria para as empresas, cara, existem algumas situações que a gente tem que estar, né, muito atento. Trabalho com eletricidade. Vacilou, cara, pode vir a morte. Trabalho em altura. Vacilou, o cara pode morrer. Trabalho em espaço confinado. Trabalho em máquinas, né, e equipamentos pesados, do tipo de prensas. Cara, os acidentes desses tipos de atividade, quando não é fatal, né, mas tem um impacto na integridade física do trabalhador terrível, né, amputação, e às vezes, né, acaba tendo que se afastar do trabalho de forma permanente, em função da gravidade. Então, tem algumas atividades que não dá para negligenciar, não dá para contar com a sorte, né? Eu sempre digo assim, a sorte tem hora que ela dorme, e o problema é quando ela dorme, né? Quando ela dorme, tem um acidente. Então, se eu vou dar uma sugestão para os profissionais que administram, né, as instituições, as organizações, as empresas, cara, não dá para dormir de touca, né? Não dá para confiar demais na sorte. Faz a coisa certa, né, e dorme tranquilo. Agora, faz a coisa incerta, né, faz a coisa duvidosa, e aí você pode, né, ter pesadelo. E aí, ninguém quer ter pesadelo, né, Tiago? Com certeza. E como que as instituições de saúde, elas podem promover uma cultura de segurança no ambiente de trabalho? Isso é uma coisa que a gente, cara, é uma luta, né? Isso é o nosso dia a dia. É fazer com que, quando a gente se depara com situações onde a gente percebe que não tem uma cultura forte ali, uma cultura firme, né, de segurança e saúde do trabalhador, o único caminho que nós temos que trilhar, né, é trabalhar na consciência. E aí tem aquele ditado popular, né? Ou vai na dor, ou vai por amor. Então, eu sempre, né, até pelo fato, né, da minha experiência de 30 anos, estar convivendo aí com empresas pequenas, grandes, multinacionais, enfim, então a gente acaba adquirindo, né, algumas experiências, até para a gente poder conversar, né, com esses gestores. Eu entendo, cada um deles, né, eles estão na percepção e da forma como eles encaram o assunto. Mas, pelo fato da gente ter, né, essa experiência e viver, eu vivo no mundo, né, da justiça do trabalho, eu sou assistente técnico em ação trabalhista, né, amanhã mesmo, né, hoje eu estava participando de uma perícia, amanhã já vou participar de outra. Então, eu vejo, né, o desfecho que é quando uma empresa não faz uma gestão em SST. E aí eu tento convencer o Tiago, ao gestor, principalmente a alta administração, para que ele quebre alguns paradigmas. O passado, cara, tem que ficar no passado.
né? Não dá mais para a gente fazer de conta que a segurança do trabalho, né, fazer de conta com a segurança do trabalho dentro de uma empresa. Temos que encarar isso como sério. Então, um caminho é a gente tentar conscientizar esses gestores. E muitas vezes eles mudam na dor. É quando aparecem lá as multas, quando acontece um acidente grave e a empresa vai ter que desembolsar aí, né, alguns milhões, ou até mesmo quando o responsável legal pela empresa, né, não é penalizado e o não é, né, não responde, né, por um acidente como doloso, né, ou doloso, ou culposo, enfim, por negligenciar uma ação relacionada à saúde e segurança do trabalhador. Enfim, então, o ponto de partida seria esse, é a gente tentar conscientizar. E conscientizar, vamos mudar por amor, né, que é mudar o paradigma. Quando isso não é possível, né, algumas organizações acabam tendo que mudar na dor. Agora, uma coisa que está me chamando a atenção, Tiago, é o seguinte, gestores novos estão chegando com uma outra mentalidade, viu, cara? Estão chegando com uma outra mentalidade, até porque são profissionais que estão saindo de faculdade, de universidade, né, já com uma outra visão, né, uma visão mais moderna, uma visão mais atual. Nós que já somos aí das antigas, né, então a gente acaba trazendo esses paradigmas lá do passado, mas, né, muitos profissionais entendem que precisam mudar, estão mudando, outros, né, têm dificuldade para mudar e às vezes muda, né, na dor, né, que é a pior mudança, né, quando a gente vai mudar na dor. É melhor mudar de forma inteligente, né? O que é de forma inteligente? É de forma consciente. Você assistiu a parte 1 do nosso episódio sobre segurança do trabalho, com o Fernando Mota. Aguarde que em breve você vai ter também acesso à parte 2 da nossa entrevista.